Olha, o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e os procuradores da Lava Jato estão em desespero essa semana. O Moro até chegou no Brasil, conversou com o Bolsonaro, conversou lá com o Mandetta, outros ministros do Bolsonaro, tá tentando ver se vai ser presidenciável ou não, enfim. E, enquanto isso, nessa semana começou o julgamento no CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, começou a julgar 11 procuradores da Lava Jato. E o corregedor é quem é como se fosse o relator do processo, ele pediu a demissão desses 11 procuradores. Eu vou te dar um spoiler, a maioria para isso, a maioria para a demissão desses procuradores. São procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro, mas esse caso abre um precedente, uma espécie de jurisprudência, para que nos casos semelhantes envolvendo a Lava Jato de Curitiba, os procuradores sejam todos demitidos também. A coisa tá muito feia porque tem maioria contra eles. Para piorar, como se a coisa não tivesse muito ruim para todo esse pessoal que levou o Brasil a esse caos, vamos lembrar, o Brasil não estaria nessa desgraça se não fosse a Lava Jato. Para piorar, o Arthur Lira está empurrando, a partir dessa semana, uma medida provisória que se chama MP Gilmar Mendes. Por quê? Porque ela altera, né, na verdade é uma PEC, desculpa, ela altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Se hoje já não tem maioria para salvar o pessoal da Lava Jato, a partir de que essa PEC seja aprovada, aí não vai ter maioria mesmo. Por quê? Porque hoje alguns dos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público são indicados pelo próprio Ministério Público. Então é assim, quando algum procurador comete um crime, algum promotor comete um crime, alguma coisa assim, ele é julgado por outros. E aí, vamos falar aqui a verdade, como há um corporativismo gigantesco nessas instituições no Brasil, eles acabam nunca sendo punidos. Quando são punidos é o que? É demissão com salário integral. Olha que mamata boa. Imagina você ganhar lá seus 30 mil por mês, olha, você cometeu um crime, você será punido, você não precisa mais trabalhar, a gente vai te pagar 30 mil para você ficar em casa. Ó, que coisa boa, todo mundo quer, né? Você não quer? Imagina você continuar ganhando seu salário sem trabalhar, pode inclusive achar outro emprego e continuar ganhando aquele salário. Pô, é isso que ocorre hoje, porém não ocorrerá no futuro, porque esse projeto que chamam do Gilmar Mendes, porque ele é um dos maiores apoiadores, troca a composição e aí o Ministério Público não vai mais poder indicar integrantes para julgar o próprio Ministério Público, para julgarem o próprio Ministério Público. Vai ficar ruim a coisa para os lavajatistas, então prepara. Em outubro vai preparando aí sua mimosa. A mimosa, para quem não sabe, a mimosa é champanhe ou espumante com suco de laranja, que é para comemorar, eu sempre comemoro aqui no canal. Vai preparando a sua, porque em outubro vamos celebrar muito contra esses bandidos. Eu vou explicar aqui todo o caso e por que o Moro e o Dallagnol estão em desespero total. Eles não sabem mais o que fazer. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, fora Sérgio Moro, fora todos esses fascistas, vamos falar a verdade? O Moro é tão fascista quanto o Bolsonaro. Se você é fora todos eles, inscreva-se aqui no canal. Teve um caso antigo, envolvendo o Romero Jucá, aquele do Acordo Nacional com o Supremo com tudo, esse mesmo, e o Edson Lobão. Eles tinham um caso de corrupção que era um caso que estava em segredo de justiça, ou seja, era um caso sigiloso. E o que aconteceu? Propositalmente, ou seja, de propósito, para que desse manchete nos jornais, os procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro tiraram o sigilo desse caso. Só que o procurador não pode tirar sigilo de caso. O máximo que o Ministério Público pode fazer é peticionar ao juiz pedindo a retirada do sigilo, o que jamais seria aceito, mesmo no caso do juiz sendo Bretas, que é um bandido tanto quanto o Moro, talvez, não sei quem é pior, viu? Mas, mesmo assim, jamais seria aceito porque não tinha nenhuma prerrogativa para tirar o sigilo. Aí, também que é o Bretas, vai saber, né? Mas não seria aceito. Então eles fizeram eles mesmos. Tiraram o sigilo do caso e aí isso foi manchete em toda a mídia. E o pior, a manchete só tinha acusação, não tinha defesa. Por quê? Porque eles tiraram o sigilo da investigação e da denúncia. Não tiraram o sigilo da parte da defesa. Ou seja, imagina um processo em que você torna pública só a acusação e não torna pública a defesa. Era exatamente esse o modus operandi da Lava Jato de Curitiba com os vazamentos seletivos contra o Lula, contra o Vaccari, contra o PT, contra todos os envolvidos que eram sempre do PT, dos outros partidos nunca. O que eles faziam? Véspera de eleição? Pô, vamos soltar aqui alguma coisa. Por exemplo, quando a Lava Jato tirou o sigilo da delação do Palocci uma semana antes da eleição. Pra quê? Pra dar manchete, pra parecer que olha, o Lula e o Palocci estão juntos, o Palocci recebeu propina, ele delatou o Lula, olha só. Mesmo depois da Vaza Jato provando, que a Vaza Jato provou depois, mesmo o Moro sabendo que não tinha prova nenhuma. Os próprios procuradores da Lava Jato falavam entre si, pô, essa delação não tem prova, nada daqui se sustenta. Mesmo assim ele tirou o sigilo só da acusação e da delação para dar manchete. A Lava Jato do Rio de Janeiro fazia a mesma coisa, só que dessa única vez, eles fizeram, outras vezes também ilegalmente, mas dessa vez
coube processo, o Romero Jucá e o Edson Lobão entraram no Conselho Nacional do Ministério Público contra eles. Eles estavam assim, estamos bem aqui, porque nós estamos a Lava Jato, vamos lembrar, a Lava Jato estava com o Bolsonaro. O Sérgio Moro foi ministro do Bolsonaro. O Deltan Dallagnol tinha o sonho de ser procurador-geral da República. Lembra disso? Quem é hoje Sérgio Morista, lavajatista, fala, não, nós somos a oposição ao Bolsonaro. Quem elegeu o Bolsonaro foi o PT. Não, eles todos apertaram 17, fizeram parte do governo Bolsonaro e tanto estavam com o Bolsonaro que se cogitava que o Deltan Dallagnol seria procurador-geral da República. Eles sonharam, né, com o pessoal burro. Eles imaginavam que colocando o Bolsonaro ia fortalecer a Lava Jato, o bandidão do Bolsonaro. Se ferraram. Pois bem, o Bolsonaro colocou Augusto Aras, que era desafeto da Lava Jato. O primo do Augusto Aras, o Vladimir Aras, que também trabalha no Ministério Público Federal, tem várias mensagens da Lava Jato em que ele xinga o primo. Fala, o meu primo Augusto Aras, ele rasteja pelo cargo, ele é um covarde, xinga ele de tudo que é nome, ele e o Deltan Dallagnol. O Bolsonaro colocou justo o Aras na Procuradoria-Geral da República e o Aras falou, eu vou acabar com toda essa palhaçada. Não só o Aras, todo o meio político começou a ver, peraí, começaram a politizar o judiciário. Começaram a politizar o judiciário de maneira a que a Lava Jato tinha a Operação Lava Jato, mas eles começaram a se alastrar no resto do Ministério Público e do Judiciário. Então havia operações ou procuradores que não estavam na Lava Jato, não tinha nenhuma ligação com a Lava Jato, mas tinham aquela mentalidade que eu vou fazer tudo de maneira espalhafatosa, tudo de maneira que vá dar manchete na justiça, eu vou aparecer, vou dar entrevista na TV, vou ser a grande estrela, e na próxima eleição tô lá, eu, senador, deputado, não sei o que. Essa era a mentalidade dos lavajatistas. E o Moro tentando a presidência, o Deltan Dallagnol até pensou em ser senador e tudo mais. Pois bem, a classe política viu isso e falou, não. Nananina, não. Vocês aí, e o pior, contra o Poder Judiciário, se o Poder Judiciário começa a se alastrar e a virar como a Lava Jato, cria uma ditadura do Poder Judiciário, em que eles têm todo o poder e todo mundo está submetido a eles. Se o Poder Judiciário começa a fazer isso, quem é que pode contra o Poder Judiciário? Você vai denunciar para quem? Para um juiz, que é do Poder Judiciário? Quem que vai investigá-los? Um procurador, que é do Poder Judiciário, que está com eles? Não dá. Então a classe política falou, peraí, não pode mais. Começaram a ir para cima deles. Nisso, com o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, e é por isso que o Augusto Aras é um dos motivos da traição que todo mundo sabe que ele ia trair o Bolsonaro. O segundo motivo, e aí é o que todos falam, é o fato dele ter acabado com isso. Ele começou a mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e começou a tirar os lavajatistas. E toda indicação que tinha para ser feita era colocado alguém contra a Lava Jato ali. E aí foi mudando pouco a pouco. De um conselho que tinha 70% de lavajatistas, chegou a estar meio a meio. Isso, meio a meio, estava mais ou menos 6 meses atrás. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui explicando, terá o julgamento dos procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro e o corregedor tende a pedir a demissão deles. Demissão é a punição máxima que eles podem pegar e depois de demitidos, eles podem ser investigados e presos. Antes de ser demitidos, não. Antes de serem demitidos, não. Aí, o que acontece? Eu falei isso mais 6 meses, ele vai pedir a demissão. Chegou o dia. Essa semana começou o julgamento e o corregedor falou, eu peço a demissão dos 11 procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro. Só que esse crime que eles cometeram de tirar o sigilo de um processo sigiloso, isso é crime, viu? Não se pode fazer isso, isso é crime. Esse crime também foi cometido pelos procuradores da Lava Jato de Curitiba. Eles estão respondendo a pelo menos 4 ou 5 processos, todos eles. E aí alguns deles respondendo a até mais processos por conta disso. Para você ter ideia, são 23 processos contra o Deltan Dallagnol. 23 processos. E aí, teve um processo lá atrás que todo mundo achava que ele ia ser demitido. Eu falei, gente, calma. Ele vai ser punido, mas não vai ser demitido agora porque não a maioria, tá meio a meio. Tendo meio a meio, não vão fazer isso agora, calma. Realmente deram uma punição para ele, uma moção de censura, uma coisa assim. E agora, os outros processos estão andando. Demora. Olha, quando há Estado Democrático de Direito, investigações demoram, processos demoram. Infelizmente, não é do dia para a noite. Eu, Thiago, amaria, eu adoraria que fosse do dia para a noite, que estivessem todos já presos, mas demora. Então, tá andando. E agora que tá andando, quanto mais vai andando, mais vai mudando a composição de quem vai julgar o Dallagnol. Então aquela estratégia que os procuradores tiveram é uma estratégia jurídica, qualquer advogado fala isso. Qualquer advogado, você tá num processo e a coisa tá ruim, o advogado fala, gente, vamos postergar, empurra o processo com a barriga lá pra frente. Todo político corrupto faz isso, empurra pra frente. E os procuradores da Lava Jato que cometeram crimes, fizeram a mesma coisa. Vamos tentar atrasar esse julgamento, esse processo.
Isso foi o maior tiro no pé. Por quê? Porque se fosse tudo julgado antes, eles tinham maioria. Agora não, muda a composição. Então esse atraso, essa estratégia deles foi um tiro de canhão no pé. Agora, os procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro volta 16 de outubro. Prepara aí para 16 de outubro. Prepara aí a cervejinha, o espumante, o vinho. Comemore como você quiser. Mas prepara porque eles serão demitidos. Mas eles perdem isso. E ganha só o salário. Então para eles é uma derrota muito grande, fora que perde o status de procurador. Ó, aqui... Canal Então Brasil. Aqui, Osasco. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro e a sua família só comprando mansão e o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não. Essa parada não adianta, né? Vamos lá. Bolsonaro não. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro. Aqui rodou lá em Osasco por 4 horas. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo, botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras